Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Inventando História no Enem. E olha só, pessoal, nas questões do Enem, muitas vezes nós observamos, por exemplo, um encontro de diferentes disciplinas. Então, por exemplo, uma questão de história, ela pode acabar envolvendo filosofia, sociologia ou temas de geografia, ou até outros temas correlatos, porque o Enem tem, desde a sua origem, essa proposta. Dentro disso, pessoal, um dos temas mais recorrentes aí na prova de humanas do Enem e que passa por muitas questões de história é a questão, portanto, da cultura e identidade. Discutindo aí, por exemplo, elementos que passam pela cultura material e pela cultura imaterial. Então, que tal? Vamos falar um pouco mais sobre isso? Então, partiu! Então voltamos aqui e vamos para o assunto do dia, cultura e identidade. Olha que interessante, no primeiro vídeo aqui do canal, você viu lá com o Tiaguito, né? Você viu a questão das fontes históricas e da historiografia. Ora, muita gente pensa que fonte histórica é necessariamente, por exemplo, um documento escrito, ou qual seja, né? Na realidade, por exemplo, a historiografia, a história pode usar diferentes fontes, tanto fontes materiais quanto fontes imateriais. Então, dito isso, pessoal, é preciso delimitar o que é a cultura, e a cultura material e a cultura imaterial. Nós podemos tentar definir aí, né, a cultura dentro da sociologia como um conjunto de normas e saberes coletivos de um povo. Ou seja, uma série de referências que pertencem a um certo povo, a um certo conjunto social. Dentro disso entra aí uma palavrinha grandona chamada idiosincrasia. O que é uma idiosincrasia? São as lógicas de integração de uma cultura. Por exemplo, nem tudo aquilo que faz sentido para a sua cultura faz sentido para as outras culturas, ou vice-versa. Então existiriam, por exemplo, lógicas internas dentro das culturas humanas. Porém, pessoal, é sempre necessário observar no trato da questão da cultura a ligação dela com a identidade, porque justamente a cultura possibilita a construção de uma identidade individual do sujeito, quanto uma identidade coletiva do povo ao qual esse sujeito é um integrante, ok? Porém, nós temos aí que dimensionar, por exemplo, uma distinção dentro das discussões sobre cultura, tá? É a questão da cultura material e da cultura imaterial. Por exemplo, a cultura material diz respeito àquele conjunto de produções culturais que eu posso efetivamente tocar, que eu posso pegar, são coisas materiais, são coisas que têm uma transformação. Por exemplo, um prédio. Um prédio, quando é tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional, né, ele é um exemplo de cultura material, de uma certa época, de uma certa arquitetura ou coisa que o valha. Um instrumento musical, por exemplo, a construção dele, o objeto em si, é, por exemplo, também um exemplo de cultura material. Já a cultura imaterial, por outro lado, diz respeito muito mais às técnicas, aos jeitos de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, festas típicas, né, festas que mostram o dia a dia de uma comunidade, ou que seja, são exemplos de cultura imaterial. Um estilo de dança, um estilo de música, uma receita culinária é um exemplo de cultura imaterial. E tanto a cultura imaterial quanto a cultura material, todas elas dão ao homem um pertencimento como indivíduo e um pertencimento também coletivo, que é essa formação de uma identidade. Entretanto, claro, na análise, por exemplo, da história, é preciso perceber a cultura dentro do seu espaço e do seu tempo. Uma referência que se faz muito comum nas discussões em torno do elemento da cultura é que toda cultura é ideal, portanto perfeita, no espaço e no tempo em que ela existe. Por isso que hoje em dia, por exemplo, as humanidades não trabalham mais
com a perspectiva de uma evolução cultural, de um evolucionismo cultural, qual fosse esse. Nós não abordamos mais essa hipótese porque justamente entendemos que cada cultura possui o seu próprio conjunto de lógicas, o seu próprio conjunto de idiosincrasias. Então é preciso, por exemplo, ter na análise cultural, na abordagem da cultura, uma visão muito mais relativista. Ou então observar, tentar entender uma manifestação cultural qual seja, dentro dos seus próprios conjuntos de valores. Ou seja, fazendo uma relativização cultural e não caindo, resvalando ao chamado etnocentrismo. Etnocentrismo que na prática é quando eu tento olhar uma outra cultura que não é a minha e eu tento julgá-la como correta ou incorreta, enfim, eu faço algum juízo de valor sobre uma cultura que não me pertence, tendo por base como régua de correção a minha cultura. Então, justamente indo contrário a uma proposta etnocêntrica, hoje as análises de cultura tentam dar uma abordagem muito mais relativista. E olha só, pessoal, cultura é sempre um assunto importante. Várias vezes o Enem pontuou aí diferenças, distinções, por exemplo, entre um exemplo de cultura material e de cultura imaterial. Beleza? Espero que tenham curtido. E olha só, pessoal, vem muito mais material por aí. Além disso, segue a gente nas redes sociais. Temos lá o nosso Facebook, que é o /Inventando História. Temos o nosso Twitter com história todo santo dia na sua timeline, que é o @inventando HST, e temos também o nosso Instagram, que é o @canal Inventando História. Siga a gente nas redes, curta esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e, claro, não guarda essa informação só para você. Compartilha. Conhecimento é para ser compartilhado. Queridos, um fortíssimo abraço e que a força esteja sempre com vocês. Tchau, tchau.